na Bíblia Sagrada. Então preste atenção com isso aí, é uma coisa muito séria. Pastor Benildo, falando de reforma de saúde, eu queria só lembrar um texto que está neste livro aqui, eu quero indicar ao pessoal nessa introdução, um texto que a Igreja Adventista, né, considera como parte do Espírito de Profecia, o livro A Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen G. White. Aqui na página 122, ela, numa única frase, nós temos a definição do que seria uma reforma de saúde plena, uma reforma de saúde completa. E aqui diz assim, ó, Ciência do Bom Viver, página 127. Eu vou ler para vocês. Ar puro, luz solar, abstinência, quer dizer, abster-se de algo prejudicial, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Então, aqui está a verdadeira reforma de saúde. São muitas coisas, mas hoje nós vamos pegar uma parte que é a dieta conveniente, e vamos tentar entender o que que nós podemos usar, o que que nós devemos evitar, mas sabendo aí, se temos que fazer ou não de algum desses artigos uma prova de comunhão. É por isso que nós convidamos aqui o pastor Benildo para responder uma pergunta aqui muito importante, que é o título da nossa conversa de hoje. Está na tela. Reforma de saúde, é só deixar de comer carne, pastor Benildo? Pronto, João Marcos e demais irmãos, olha, esse é importante a gente, esse diálogo com base nessa pergunta. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas e alguns movimentos dissidentes, eles, para eles, reforma de saúde é só deixar de comer carne. É tanto que eles excluem uma pessoa da igreja porque come carne, da igreja deles. E se a pessoa comer, eles excluem. E se a pessoa comer, não pode ser batizada. Então, eles colocam como um ponto doutrinário ou prova de comunhão. Mas a questão é que reforma de saúde não é só deixar de comer carne. Reforma de saúde, como você mencionou aí, irmão Marcos, é muito ampla. É muito ampla. Tem a questão do exercício, o ar puro, a questão da água. Então, são vários aspectos. Agora, dentro da alimentação, que é o nosso ponto hoje aqui, o nosso diálogo hoje aqui, não é só deixar de comer carne. Tem outros alimentos que são prejudiciais. O grande dilema é se colocar como ponto doutrinário. Esse é o grande dilema. Inclusive, tem um slide aí, o próximo, que tem um comentáriozinho, movimentos dissidentes separatistas, né? Para esses movimentos, reforma de saúde é só deixar de comer carne. Eles não batizam quem come carne, a carne limpa, e se alguém comer, eles excluem da igreja deles. Então, isso é uma doutrina de homens, porque não tem embasamento bíblico. E a própria irmã White escreveu sobre a carne, falando dos malefícios que a carne traz para o ser humano. Ela disse: olha, nós não podemos colocar a carne como prova de comunhão. A lei de Deus é prova, o sábado é prova, mas carne não é prova de comunhão. E, infelizmente, esses movimentos colocam. Então, o que dá a entender? Que para eles, reforma de saúde é isso. Se a pessoa deixou de comer carne, está praticando a reforma, tá praticando a reforma de saúde. Quando a reforma de Pastor, saúde. Sim. e aí nós temos uma coisa muito perigosa, pastor Benildo, que é aquilo que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, na nossa introdução. É você querer, por conta de uma ideia pessoal, uma vontade, um gosto, uma ideia pré-concebida, você querer dizer algo que a Bíblia não diz, você querer criar uma doutrina pela sua vontade humana, não é? Aí você está transgredindo o que a Bíblia falou, que a gente não pode acrescentar nada do que não esteja na Bíblia, não é? Isso é um acréscimo, né? Porque, veja, se eu não tenho embasamento bíblico em lugar nenhum para colocar a carne limpa como ponto doutrinário, e eu coloco, eu estou fazendo um acréscimo à palavra de Deus. E aí é onde esses movimentos dissidentes, eles estão equivocados. Todos eles. Bem, agora, irmão Marcos, eu quero analisar alguns pontos aqui para o queijo. Ellen White não falou só sobre carne. Ela falou sobre outros alimentos que são prejudiciais. O queijo, ela disse, olha, Ciência do Bom Viver, página 302. O queijo é ainda mais injetável. É totalmente impróprio como alimento. E no Conselho sobre Regime Alimentar, página 368, ela diz: queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Nunca. É importante. Eu tive um professor, irmão Marcos, quando eu fiz teologia,
Ele era médico e era professor, era pastor também, e ele dizia assim na sala de aula: "Queijo não é comida de gente". Ele era vegetariano, é vegetariano, né. Então, assim, o que que esses movimentos dissidentes, eles desconsideram esses textos. Por que desconsideram? Porque se eles querem pegar textos de Ellen White, que não é correto fazer isso, pegar textos de Ellen White sobre que ela fala contra a carne, e ela tem muitos textos contra a carne. E eles têm esses textos aqui falando sobre o queijo. A pergunta é: por que eles não excluem uma pessoa porque come queijo? Sendo que a irmã White fala: queijo nunca deve ser introduzido no estômago, sendo que a base deles para fazer doutrina são os escritos de Ellen White, e que não está correto isso. A irmã White diz que a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Mas se eles estão se valendo dos textos de Ellen White, que fala contra a carne, eles deveriam também pegar esses outros textos que falam sobre outros alimentos, inclusive o queijo, que nunca deve ser introduzido no estômago. O que é que acontece? Aí a pessoa lá, observe bem, irmão Marco, pode comer queijo, não tem nenhum problema, pode comer queijo à vontade, mas se comer um pedaço de carne, é excluído da igreja, ou não pode ser batizado. É Agora tem muito outro ponto, contraditório, assim, né, pastor? É é incoerente, né? contraditório, a incoerência é absurda. Aí tem um outro ponto aí, irmão Marcos, que eu gostaria de comentar também sobre a questão da manteiga e carne. A manteiga Antes e de carne. você entrar nesse próximo ponto, pastor, eu queria só fazer um breve comentário. Eu tive experiência, né, eu não comentei aqui no início, mas eu nasci no lar adventista, no berço adventista, e por uma temporada da minha vida, aí por mais de 20 anos, eu pertencia a um desses grupos separatistas, né, desses grupos separados da igreja adventista. Um deles é muito conhecido, né, inclusive esse que eu participei, talvez o mais conhecido, que é a igreja do movimento de reforma. E de fato, eu observei no período que eu estava lá, né, nos últimos anos, a cada período de tempo, esses detalhes, essa preocupação que no passado era muito mais forte no movimento, com combinações alimentares, salgado com doce, água com sólido, né? E a questão também do próprio queijo tem sido cada vez mais passada por alto, né? E aí o texto é muito forte, esse texto que o senhor acabou de apresentar. Nenhuma, nada disso aí nunca deve ser introduzido no estômago. Eu abandonei o queijo há muitos anos. E já na igreja adventista, no período que eu passei antes de ir para o movimento de reforma, eu já tinha ouvido irmãos orientando que seria bom deixar também o queijo, mas não por ser uma prova, justamente pela questão da saúde. E eu tenho buscado a viver. Mas tem muitas pessoas que deixam a carne e aí comem bastante pizza de queijo, faz rodadas aí de pizzas, né, no final de semana. Meu irmão, eu vou te falar, dependendo a carne, eu sou vegetariano, repito, mas se for, dependendo um peixe saudável numa ilha que a pessoa come, o pescador só tem aquilo para comer, e o cidadão viver empanturrado aí de queijo, o risco dele ter um câncer pode ser muito maior do que aquele que come apenas um peixe bem orgânico lá, né? Na ilha, na praia, enfim, né? Isso. Aí, agora com relação à manteiga, vê, aí queijo, agora vamos para manteiga e carne. Olha que texto, viu? Conselho sobre regime alimentar, para 48. Os movimentos dissidentes não gostam muito desses textos, irmão Marcos. Eles não gostam de citar esses textos. Eles só gostam de citar os textos sobre carne, entendeu? Você pode observar, quando você vai dialogar com eles, eles gostam de falar da carne, mas esses textos eles não falam, eles não gostam nem de falar. A realidade é essa. Agora veja, Interessante. Por que é, será, né, pastor? sim, Por por que quê? será? Porque os textos são fortes. E se eles pegam os textos fortes de Irmão White falando contra a carne, por que, que eles não pegam os outros textos? Aí ela diz, ó, manteiga e carne são estimulantes. Isto tem danificado o estômago e pervertido o gosto. Os nervos sensitivos do cérebro são insensibilizados e o apetite animal fortalecido. Peraí. Aí a pessoa diz, não, é carne, não pode comer carne, mas manteiga pode. Se aqui está dizendo que manteiga e carne são estimulantes, por quê? No bojo, já que eles querem colocar como ponto doutrinário, por que não colocam também o queijo, a manteiga? Aí só coloca só carne. Entendeu aí, Marco? Então, por isso que eu Muito falo forte, sempre, olha, eu muito falo, forte. vocês são incoerentes. Nós temos que ensinar, irmão Marcos, a reforma de saúde num todo, e com relação à alimentação, nós temos que orientar, irmãos, a carne é prejudicial, irmãos, a manteiga é prejudicial, o ovos é prejudicial, o queijo é prejudicial. Nós temos que falar.
Agora eles vão e colocam como ponto doutrinário a carne, e aí, se você deixou de comer carne, está tudo bem. Você pode comer manteiga à vontade, pode comer queijo à vontade. Então, isso eu sempre digo, isso é incoerência. Aí alguém pode dizer assim, mas, pastor Benildo, então teria que colocar manteiga, queijo também como ponto doutrinário? Não, nem carne. Nem manteiga, nem queijo, nem carne. Não é para colocar como doutrina. Mas para esses movimentos serem coerentes, irmão Marcos, eles teriam que colocar. Eles seriam Sim. É, coerentes, mas estariam é. errados. Eles estariam. Pastor, Não, eu vou te falar uma coisa, sim, as pessoas aí fora observam, né, o mundo observa a pregação do povo que se sim, diz adventista. E imagina um nutricionista que não é adventista, um nutricionista que entende que o corpo precisa de vários alimentos e eliminar vários alimentos, e agora a gente batendo numa tecla como se saúde fosse se restringisse ao vegetarianismo ovo-lacto, né, ovo-lacto vegetariano. E aí o camarada come de tudo, bebe de tudo, mistura tudo, que saúde eu vou promover? Lembrando que o livro de Ellen White que fala sobre isso, né, o principal, tô com ele na minha mão aqui, chama-se Conselhos sobre o Regime isso, Alimentar. Aqui não está escrito pontos de comunhão sobre o regime alimentar, são conselhos, isso, orientações, né, para a gente ter uma saúde, né? justamente. Aí tem um outro ponto aí, irmão Marcos, aí que fala sobre a manteiga, ovos e carne. Olha só esse texto aí, meus irmãos. Pondes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam. São alimentados com os artigos que lhes incitarão as paixões animais, e depois ides à reunião e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos. Olha que coisa pesada agora ela diz. Até que altura subirão vossas orações? Cumpre-vos fazer uma obra antes. Então, ela fala aqui, ela fala contra a manteiga, ela fala contra os ovos e fala sobre contra a carne. A pergunta é, mas é para colocar isso como doutrina? Obviamente que não. Mas o que é que os movimentos dissidentes fazem? Exclui assim, deixam de lado ovos e manteiga e coloca a carne como ponto doutrinário. Sem nenhuma base bíblica para isso, irmão. Sem nenhuma Agora, base bíblica. há um comentário, pastor, um argumento, né, ou contra-argumento, pelo menos de um desses grupos, eu não sei se todos eles, né, os que advogam o Sim, vegetarianismo como uma prova de discipulado, uma prova de comunhão para ser membro da igreja, para ser batizado, há uma contra-argumentação que eles falam, não, a questão da carne, do alimento cárneo, né, eles sabem que é um alimento, né, diferente de outras sim, coisas que não são alimentos e o povo usa livremente, como a gente vai ver na frente, acho que o senhor vai falar, inclusive, de alguns deles aí. Mas a carne é um alimento. Depois do período ali do dilúvio, né, a carne passou a ser um alimento comum ao ser humano, as carnes animais. Claro que a gente tem na Bíblia objeção para as carnes ali impuras, de forma muito clara, lá no livro, né, lá no Pentateuco ali, no Levíticos, nós temos as carnes Levítico. impuras e as carnes puras. Mas eles alegam o seguinte, o argumento deles é que não é porque a manteiga, o leite, os ovos, não precisou matar o animal. E aí a carne se torna pecado porque tem que matar, tem que tirar uma vida lá do animal. Olha só, que argumento. O Irmão que que o senhor tem a Marcos, falar? irmão Marcos, é o seguinte, a gente pode fazer um podcast só sobre esse assunto, porque aí ele é um erro terrível esse argumento. Isso não é argumento para se colocar como ponto doutrinário, sabe? Mas a gente pode fazer em outro momento, só Maravilha, sobre esse assunto. maravilha. A gente coloca um título aí e entra nesse ponto aqui, que é muito importante, sabe? É, a E assim, vou gente ter vai exemplo, vai tratar disso, né? só para dar exemplo. Só um Sim, exemplo. Jesus mandou matar os peixes. Jesus mandou os discípulos, complicado. joga a rede aí. E aí? Aí agora Entendeu? complica. Como é que pode? Aí outra coisa. Ah, não, mas Jesus, foi no tempo de Jesus. Eles vão dizer, não foi no tempo de Jesus, ali ainda não tinha vindo a reforma de saúde. É essa coisa assim, né? Sim, quando veio a reforma de saúde? Ah, 1863, tá bom. E quem foi que Deus deu essa luz a quem? A Ellen White, tá bom. Mas Ellen White, muito depois que tinha tido a reforma de saúde, ela mandou matar uma galinha lá. E aí?
É, Entendeu? Mas a gente pode temos fazer um vídeo só temos que sobre achar a isso aí. coerência, né. E quando a gente fala de matar, Exatamente. tirar a vida aí, a gente entra para um campo muito complexo, a gente não vai entrar isso em detalhes hoje, como o senhor falou, a gente pode ver Claro. isso depois, mas só para citar um breve, exemplo aqui, as mulheres que usam os cosméticos, né, para pele, para o cabelo, muitas desses cosméticos são testados em animais, lá no período de análise laboratorial, né, de testes científicos, são testados em animais que chegam a óbito, os animais chegam a morrer, né, mas aí você usa, né, e uma série de outras coisas, né. Mas a questão de fato, se para como nós falamos no início, para ser algo ser pecado ou não, tem que estar amparado na Bíblia. As carnes impuras está muito bem estabelecido, né, na Bíblia. Não podemos Isso, nem com tocar certeza. nas carnes imundas. Agora carnes Uhum, limpas não tem base bíblica, não é, pastor? justamente. Aí agora vamos aí, irmão Marcos, nós temos a questão do leite. Olha só, eu coloquei até a data aí, 1899, no livro Conselho sobre Regime Alimentar, não há que escrever o seguinte, para entrar em 57. A luz que me foi comunicado, ou comunicada, é que não tardará muito a que tenhamos de abandonar alimentos animais. Isso ela escreveu em 1899. Mesmo o leite terá de ser deixado. As doenças estão se acumulando rapidamente. Veja, observe bem, irmão Marcos e demais irmãos que estão nos assistindo. Ela fala das doenças. A preocupação da profetisa é com relação às doenças, com relação à saúde. Aí ela diz que ela recebeu essa luz, que os alimentos animais, em breve, nós deveríamos deixar. E aí ela inclui, mesmo o leite terá de ser deixado. Uma vez eu apresentei esse texto a uns irmãos que coloca a carne como ponto de doutrina, né? Eu falei, mas espera aí, e o leite? Daqui ela fala que o leite terá de ser deixado. Não, o leite é no final. Meu irmão, veja só, nós já estamos agora nós estamos em 2024. Olha o texto quando foi escrito. Mas esse texto aí, irmão Marcos, não é para ninguém colocar como ponto doutrinário, nem leite, nem carne, de maneira nenhuma. O que nós estamos colocando aqui é o seguinte, que os alimentos animais, as carnes e também o leite é prejudicial. Esse é o ponto. Então, a gente não pode desvincular uma coisa da outra, certo? Nós não podemos chegar assim e dizer, não, a gente vai colocar a carne como ponto doutrinário, mas o leite tudo bem, pode usar, irmãos. Como eles fazem. Esses movimentos dissidentes, repito, excluem uma pessoa porque come peixe, mais a carne, mais o leite pode tomar. Então, para eles serem coerentes, a gente vai voltar nisso aí. É incoerência, para eles serem coerentes. Se vocês querem ser coerentes, meus irmãos, aí vocês teriam que colocar a carne, o leite também com pão doutrinário, que seria errado. Mas, pelo menos, vocês seriam coerentes. Um outro item aí, não sei se você quer comentar algo aí, João Marcos, senão a gente vai para outro item. É, Ah, só um breve comentário, pastor, voltando lá mais uma vez, né, para ressaltar bem, nós não somos contra a reforma de saúde, ao contrário, mas para nós sermos fiéis à luz que nós temos sobre a reforma de saúde, nós teríamos que dar uma ênfase equilibrada igual para todos os itens. Né, e isso. você vê muita gente que não come carne, mas obesa, acima do peso, cheia de doenças, porque não pratica atividade física, com problemas de pressão, hipertensão, usando muita gordura, muita fritura. Inclusive no final, eu quero citar aqui também alguns textos que falam sobre essas questões. Então, reforma de saúde é um todo, é um equilíbrio na parte física, mental e espiritual. Nós não estamos falando contra a reforma de saúde, ao contrário. Eu tenho tentado praticar e tenho buscado praticar, e o nosso conselho é que você também pratique, mas pratique de forma equilibrada, não por força, nem por imposição ditatorial de ser humano, mas por uma livre, espontânea consciência aí de fazer o melhor para ter um corpo que é o templo do Espírito Santo, cuidado, com saúde, né, bem cuidado. Irmão Marcos, nós estamos sendo aqui coerentes, porque nós estamos apresentando os malefícios, não só da carne. A carne é prejudicial. Nós sabemos disso, devido às doenças nos animais. Né? Mas não é só a carne. Esse é o ponto. A questão dos movimentos separatistas é porque eles pegam só a carne.
os textos de Ellen White que ela fala contra a carne, eles pegam, aí eles juntam todos ali, aqui, ó, não pode, não, aqui tem que ser ponto doutrinário, que está equivocado totalmente. Mas os outros, esses textos aí, rapaz, quando a gente vai citando esses textos, eles até nem gostam. Essa é a realidade. Tem um outro ponto aí que gostaria de mencionar, irmão Marcos, é sobre o açúcar. Observe bem. Esse texto aí sobre o açúcar, vou ler aí para os irmãos, pode ir. E segundo a luz que me foi dada, esse texto é interessante, viu? E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Ó, deixa aí na tela porque eu quero ressaltar bem isso aqui, irmão Marcos. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial do que a carne. Uma vez eu estava comentando isso, o irmão disse, não, tudo em abundância é prejudicial. Peraí, não. O texto aqui, a irmã White está falando contra o açúcar refinado. O açúcar refinado é prejudicial. Agora, quando ele é usado abundantemente, ele é mais prejudicial do que a carne. E aí tem esse outro texto em sequência, ó. Pudéssemos nós saber que os animais estavam em perfeita saúde, e eu recomendaria que o povo comesse carne, de preferência a grandes quantidades de leite com açúcar. Ela, a carne, não causaria o mal que leite com açúcar ocasiona. O açúcar obstrui o organismo, entrava o trabalho dos órgãos. Olha, meu irmão, Marcos, que texto. Então, o que que acontece, meu irmão? Açúcar. Passa o próximo slide aí, por favor, irmão Marcos. Analise bem, olha. Sorvete. Irmão Marcos, o sorvete tem uma concentração muito grande de açúcar e E leite. leite, né? Leite e açúcar. Isso, um sorvete desse aí, irmão Marcos, é mais prejudicial do que a carne, irmão Marcos. É o que a Ellen Verdade. White está dizendo. Então, Uhum. veja, olha a incoerência. Olha a incoerência. O irmão quer batizar nesses movimentos dissidentes. Aí eles vão lá perguntar, e aí, meu irmão, você come carne? Não, eu como, de vez em quando eu como um peixe, um pedacinho de peixe. Ah, irmão, não pode batizar, não. Não pode batizar, você tem que deixar o peixe. Mas esse mesmo irmão, olha só, esse mesmo irmão, se estiver tomando sorvete, não tem problema, eles batizam. Se estiver comendo um pedaço de peixe, não pode batizar. Mas se estiver tomando sorvete, se estiver tomando sorvete todos os dias, eles batizam. E ainda mais, mamá. Se estiver tomando sorvete, eles permitem. É claro que ninguém pode ser removido da igreja, excluído, porque toma sorvete. De maneira e hipótese alguma. De maneira nenhuma. Mas assim também como a carne. Mas um sorvete desse, meu irmão, você aí, que faz parte de algum movimento dissidente, um sorvetinho desse aí é mais prejudicial do que um pedaço de carne. Então, se você quer ser coerente, ensine toda a verdade. Outra coisa, você colocar carne com ponto doutrinário não está correto, porque senão, para você ser coerente, você teria que colocar sorvete também no bojo aí. Mas não é Pastor correto Benildo, colocar. Sim, só salientando, eu já vi alguns palestrantes, inclusive do próprio de um desses movimentos aí separatistas, né, que o pessoal que entende da saúde, falando, né, porque tem alguns desses grupos dissidentes que pelo menos são mais coerentes, que eles tentam evitar tudo mesmo, eles procuram seguir, mas é uma minoria, uma minoria. E aí um mas desses estavam falando o seguinte, que além do açúcar e do leite que tem dentro desse produto aí, que não é um alimento, né, sorvete não é alimento, é um produto, dentro desse uhum. produto aí tem também uma tal de liga de merita, né, alguns, não são todos, que para se fazer se utiliza inclusive de algum tipo de gordura animal e até suína. Já ouvi falar isso, eu sou leigo, né, não sei, mas só pelo É, leite com açúcar já está complicado aí, né. isso. Agora, o problema da incoerência, irmão Marcos, aqui, você está vendo o sorvete aí. Qual é a incoerência? Qual é a incoerência? Ainda que eles expliquem, ainda que eles falem, que eles também falem que o sorvete é prejudicial. Mas a incoerência é, eles excluem uma pessoa porque come carne, deixam de batizar uma pessoa que come carne, mas uma pessoa que toma sorvete, todos os dias, eles batizam. Você está entendendo a incoerência aí? Hum. Se o Ainda sorvete ainda que é mais seja prejudicial do que a carne,
Se o sorvete é mais prejudicial do que a carne, veja só, o sorvete é mais prejudicial do que a carne, porque tem grande concentração de açúcar e leite. E por que eles não excluem a pessoa que toma sorvete? Entendeu aí o É, raciocínio? ainda que essa pessoa excluída, né, no caso pela questão do consumo das carnes, falando aqui das carnes limpas, né, que fique claro, Sim, ainda que essa pessoa seja um pescador, que mora numa ilha, que só tem um peixinho ali para se alimentar, não tem outra fonte praticamente de alimentação, é mesmo assim essa pessoa não pode ser tolerada como membro no corpo de Cristo, no corpo da igreja, não não, pode. eles não Agora, o aceitam. cidadão que tem outras opções para evitar esses produtos, ele pode comer fruta. Aqui no Brasil, por exemplo, tem bastante frutas, tem bastante cereais e tal, e pode-se fazer também, uma sobremesa natural, sem açúcar, sem leite. Mesmo assim, essas pessoas que têm todas as opções, muitas vezes terminam ali sua programação religiosa, um culto, quem sabe, né, e vai a turma Uhum. toda, até os pastores vão para a rodada de sorvete. E aí, meu irmão? Pois é. Então, aí é incoerência da parte deles, né? Agora, o outro aí, sobre a questão de bolo confeitado e refrigerante. Veja só, a gente sabe, a gente conhece. Eu fui também, eu pertenci ao movimento de reforma, você pertenceu e a gente sabe. Fazem aniversário e aí tem bolo confeitado. Aí também tem grande concentração de açúcar com leite. E refrigerante, irmão Marcos, eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa que não é nem cristão, ele é. Ele dizendo, olha, o refrigerante é um alimento, ou alimento não, e refrigerante não é alimento, né? Mas é prejudicial. Segundo ele, um refrigerante desse aí, um copo, tem mais ou menos 3 colheres de açúcar refinado, irmão Marcos. Então, como é agora? A pessoa é excluída da igreja porque come o peixe e pode tomar refrigerante. E não é Pode açúcar comer bolo mascavo, né, confeitado. pastor? E Não, não não é tem açúcar açúcar mascavo, mascavo. não. Entendeu? Esse é o ponto normal. Então, essa é a incoerência. Nós aqui estamos sendo coerentes. Por que estamos sendo coerentes? Porque nós estamos ensinando, nós estamos orientando o que é prejudicial. Carne, leite, ovos, açúcar, queijo, tudo. Agora, não é ponto que doutrinário. Não é para excluir ninguém porque toma um copo de refrigerante. Aí seria um absurdo. Não é para excluir ninguém também que come um pedaço de peixe ou come carne, vai excluir. Então, a coerência. Aí, irmão Marcos, você falou que ia citar algo aí sobre a gorduras, você falou, né? Gordura, E pastor, tem porque um, veja só, tem uma, sim, o brasileiro, né, é claro, existem várias culturas, né, o consumo de alimentos à base de gordura, de fritura, é uma coisa cultural, né, praticamente aqui no Brasil mesmo, nós temos uma cultura muito rica, né, de consumo, por exemplo, aquele fast food, aquela coisa de copiar os americanos, a batata frita, certo. o hambúrguer frito, né, e mesmo vegetariano, né, tem muita gente que faz também aí os alimentos preparados de forma frita na gordura. E aí eu me lembrei aqui, eu queria comentar aqui de uma citação que está no livro, A Ciência do Bom Viver, inclusive tem um capítulo, pastor, um capítulo inteiro do livro só para falar dessa questão das gorduras, né. É uma coisa Certo. muito importante, porque se tem um capítulo exclusivo é porque é para chamar a atenção do pessoal sobre essa questão, né. Muita gente usa muito, por exemplo, pastel frito, acarajé, né, por incrível que pareça, tem muitos cristãos, apesar de toda a gente sabe a ritualística que tem por trás ali do acarajé, o histórico e tudo mais, mas além disso, tem também a questão da forma do preparo, que é um produto, é um bolo de feijão que é imerso no óleo a temperatura elevadíssima e, segundo os especialistas, aquela temperatura faz com que o óleo passe a produzir uma substância chamada acroleína, que é altamente cancerígena. Agora eu queria citar aqui, eu vou até colocar na tela depois, os seguintes textos aqui, que estão no livro A Certo. Ciência do Bom Viver. Deixa eu só localizar aqui, eu já vou mencionar aqui para que os amigos possam depois em casa, né, acompanhar. É A Ciência do Bom Viver. Aliás, eu agora, deixa eu só conferir aqui. Eu acho que é o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Eu só vou conferir aqui, mas eu tenho aqui outras páginas. Deixa Ah, eu tá ver se aqui. eu vejo aqui. Eu localizei aqui, é o Conselho sobre o Localizou? Regime Alimentar, capítulo 21. O título do capítulo é Gorduras. Gorduras. Aqui Ellen White diz o seguinte, olha: "A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia de maneira a se tornar
apetecível. A irmã, ela estava escrevendo aqui para uma pessoa lá, a irmã deve evitar a gordura. Ela prejudica qualquer espécie de prato que prepareis. Está no Testemunhos, volume 2, página 63, Conselhos sobre regime alimentar, no capítulo 21. Então, Ellen White estava falando aqui para a irmã, recomendando que a gordura, ela prejudicaria qualquer tipo de prato. Não importa se esse prato doce, salgado, qual for o alimento, a gordura não é boa para a saúde. Aí, aqui continuando no mesmo capítulo, ela fala assim, ó, não julgamos, falando agora da batata frita, preste atenção, não julgamos que batata frita seja saudável, pois há em seu preparo mais ou menos gordura ou manteiga. Boas batatas assadas ou cozidas, servidas com nata e um pouquinho de sal, são as mais saudáveis. Agora, no outro parágrafo aqui, mais à frente, ela fala que todos quantos se sentam à vossa mesa vejam sobre ela comida bem cozida, saudável, saborosa. Sede muito cuidadosos, sede muito cuidadoso com o que comeis e bebeis, irmão, para o irmão lá, de maneira que não continueis a ter um corpo doente. Comei regularmente e só comida isenta de gordura, ou seja, comida sem gordura. E mais à Interessante, frente, viu? para concluir, ela diz assim, ó, cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Testemunhos, Vai volume ver. 2, página 352. Muito Texto forte. Quer dizer, forte esse. quem está se preparando para a trasladação ao céu, para ir para o céu, deve evitar a gordura, todo tipo de fritura, batata frita, não é? Aí agora vem a pergunta: a tua igreja, o teu movimento, meu amigo, minha amiga, que proíbe uma pessoa se tornar membro por estar comendo talvez ainda um peixe, uma carne limpa, porque ainda não teve condições de ter uma alimentação vegetariana. Ela tem excluído outras pessoas que comem gordura abundantemente? Pois é. Né? Aí Para então, se pensar. Né? ainda está em coerência. Irmão Marcos, nós vamos aí, tem outro, a partezinha do slide aí, que eu gostaria de comentar, esse aí. Ou seja, nós não devemos ser extremistas, né? Nós não devemos ser extremistas com relação à reforma de saúde. O que nós estamos falando aqui, irmãos, nós não estamos sendo nem liberais e nem extremistas. A reforma de saúde, é o primeiro ponto, deve ser ensinada com equilíbrio e não com fanatismo. Então, isso que nós estamos colocando aqui é importante, as pessoas devem refletir, aquilo que é prejudicial, cada um vai orando, pedindo força a Deus e deixando, pela graça de Deus. Agora, a igreja não vai colocar isso como doutrina. O segundo item, excluir uma pessoa da igreja, porque come carne é levar ao extremo a reforma da saúde. Excluir uma pessoa da igreja porque come carne, ou porque come queijo, ou porque toma refrigerante, vou excluir, vamos excluir. Não, isso aí é fanatismo. Ou porque Ou está acima do seja, peso, né, pastor? Já pensou? A pessoa acima do peso? justamente, é, não existe base bíblica para isso. Essa é uma doutrina de homens. Aí a gente volta. A questão, aquela pergunta que foi feita, né? Reforma de saúde é só deixar de comer carne? Não. Reforma de saúde envolve outros aspectos, como já falamos, exercício, ar puro, descanso, luz solar. E com relação à alimentação, não envolve só a questão da carne limpa. Tem também esses alimentos que nós mencionamos aqui nessa live, que são prejudiciais. Agora, nenhum deles, nem a carne, nem queijo, nem ovos, nem manteiga, deve ser colocado como ponto doutrinário. Esse é o ponto, viu, Marcos? Muito bom. Eu quero agradecer ao pastor Benildo por esse breve estudo, né, esse bate-papo aqui, foi muito produtivo, a gente refletir, precisamos melhorar, eu creio que a conclusão que a gente chega ao final, temos Todos nós. muitos produtos, né, todos nós precisamos deixar, a abstinência, né, Uhum. a temperança. O que que é a temperança? A temperança é você deixar de usar aquilo que não faz bem para a saúde e usar com equilíbrio aquilo que faz bem. Irmão Então, que Marcos, nós possamos pensar nisso, né. outra coisa, irmão Marcos, a gente não pode, por exemplo, se eu deixei, por exemplo, eu deixei de usar o açúcar, eu ficar criticando os outros porque ainda usam,
Esse não é o meu papel. Eu posso orientar, posso aconselhar, posso fazer palestras, né? Olha, irmão, o açúcar é prejudicial por isso e isso, mas nunca ficar condenando, porque o grande dilema é esse de alguns. Alguns, eles não sabem. Se eles deixam, eu deixei, agora eu vou bater forte. Vou dizer que é pecado, que não vai entrar no céu, aquela confusão toda, né, que eles fazem. E aí entra o ponto, não, tem que excluir a pessoa. Ó, no nosso primeiro vídeo, aquele vídeo, teve uma pessoa que comentou no canal lá, acho que não foi no meu, disse assim, não, é pecado, ele disse assim, é pecado comer carne sim, não pode, não, tem que excluir mesmo. A pessoa, então se é, meu irmão, se você pensa assim, então você vai, a sua igreja vai ter que começar a excluir gente que come queijo, come manteiga, come ovos, come fritura, gordura, aí é complicado. Mas o equilíbrio é o que deve reinar aí. Bom, Marcos, eu te agradeço pela oportunidade, viu? Pastor Benildo, eu que agradeço a disposição aí, você tirou parte do seu tempo para estar conosco, trazendo orientações aí. E que esse vídeo, se você que está nos acompanhando se sentiu aí beneficiado, se sentiu abençoado por este vídeo, compartilha ele, passa para alguém, de repente tem algum irmão que está querendo começar a reforma de saúde. Aqui também é uma motivação, comece a reforma de saúde com equilíbrio, não é? Ontem mesmo eu estava aqui no almoço com um casal de amigos que são adventistas, eles estão passando pela transição, eles estão buscando ser vegetarianos. Quero até mandar um abraço para o Henrique e a sua esposa, nossos irmãos aqui que moram em Guanambi. E aí ele falava, a gente começava justamente isso, olha, tem que fazer tudo planejado, aos poucos, você não pode, de repente, abandonar de uma vez e não fazer a substituição adequada, você pode adquirir aí um problema de saúde, né, uma fraqueza mesmo. Muitos casos a gente já ouviu de pessoas que tentam se jogar de cabeça, já ser vegetariano estrito logo, já partir logo só para os vegetais e deixa completamente os produtos de origem animal, e aí pode estar adquirindo anemia, um problema. Então, nós falamos, olha, a reforma de saúde tem que ser um todo, faça, motivamos a que as pessoas façam, falamos para eles, sigam em Uhum. frente, procurando aí substituir, usar as castanhas, usar a proteína de soja, bastante variedades, não é? Não é só comer um tipo de verdura, mas tem que ter variedade. E para isso também a pessoa precisa buscar a ajuda de Deus, ó, orar a Deus para que possa Deus mandar os recursos, porque afinal de contas, a gente que é vegetariano, o pastor Bino também é, sabe, os produtos, né, naturais, super bom e outros, requerem a gente ter uma certa investimento econômico, né, para que a gente possa manter esse padrão vegetariano. Não é tão simples, mas Deus pode sim, a pessoa com força de vontade, com a boa orientação nutricional, se tornar um vegetariano, lembrando que a reforma de saúde não é só ser vegetariano, praticar os 8 remédios que nós falamos aí, exercício, eu mesmo preciso melhorar muito nessa parte do exercício, a luz solar, não é? O repouso adequado, enfim, nós temos que melhorar a cada dia nos 8 remédios naturais, não é? Para ter uma vida saudável e preservar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar. Essa é a mensagem que eu quero deixar aí para os nossos amigos. Pastor Benildo, vamos concluir então com a oração? Vamos sim. Eu queria, então, nesse momento, pedir que vocês fechem os seus olhos. Eu vou estar fazendo aqui essa oração para a gente concluir. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela mensagem da reforma de saúde. Muito obrigado por entender que a tua Bíblia nos traz orientações sobre o que deve ser feito, uma prova, um ponto de comunhão. E também os conselhos, através do Espírito de Profecia, nós recebemos conselhos, orientações para que tenhamos mais saúde. Ajuda que possamos colocar isso em prática com equilíbrio, com sabedoria, nos dá a iluminação do Teu Espírito Santo, para que não possamos ficar aquém e também não ir além do ideal que o Senhor tem para nós. Ajuda que possamos evitar o perigo do liberalismo e também o perigo do fanatismo. Abençoe a cada amigo que está nesse processo de transição, que possa fazer isso por livre e espontânea vontade, por uma questão de consciência saudável, uma consciência em paz com Deus, não por imposição humana, mas pelo teu espírito. Abençoe também aqueles irmãos que têm dificuldade em entender esse assunto, que ainda têm tido essa dificuldade de compreender que a reforma de saúde vai muito mais além do que apenas vegetarianismo, que eles possam entender isso e possam viver uma vida equilibrada, de maneira que possam agradar ao Senhor e possam ser um bom testemunho para as pessoas ao seu redor. Nós te pedimos tudo em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor Benildo, muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. E quem sabe aí na próxima Amém. oportunidade a gente possa trazer outros temas, né? Inclusive, eu quero falar para o pessoal, se você gostou do conteúdo, acompanhou até o final, coloque embaixo um comentário, se você concorda, se não concorda. Isso também ajuda, né, para que a gente possa, de repente, clarificar num próximo vídeo, explicar alguma coisa melhor que você queria
ter entendido melhor. Se tiver sugestão também, de repente, de algum assunto, eu gostaria que vocês falassem de tal assunto, que o pastor Benildo falasse de determinado assunto. Coloque embaixo aí que a gente poderá estar fazendo aqui a nossa programação, preparando o roteiro aqui, a nossa agenda para atender aí, quem sabe, a sua sugestão. Então é isso aí, um bom Tenha restante de uma dia, Deus uma boa tarde, boa abençoe, noite ou bom dia, né. Deus E abençoe a até a todos. próxima. Deus abençoe, pastor. Até mais.